96, pode colocar 96, desde 96. Que aí não tem erro. Tá. Enviar ordem. Então, eu vou enviar a ordem aqui. Confirmar sim. Pendente. Sim, Ok. ok. Fechada na íntegra? É. O que significa isso? Você é dono da Itaúsa agora. Muito bom, muito bom. Fala pessoal, bem-vindo ao quarto vídeo da série do Zero Investidor com William Shaw. A gente vai transformar o cara da produtividade e do Enem em um investidor profissional, né? Porque nem só de estudar, viu, cara? O cara tem que juntar dinheiro também, porque quem estuda demais nunca chega a lugar nenhum, né? É isso aí. Fala, filhão, como é que vocês estão? Isso mesmo. A gente não pode ficar só nessa vida de estudo, estudar infinitamente para, enfim, conseguir o nosso trabalho, se não for para juntar dinheiro também, né? Então, bora dar continuidade nesse nosso projeto. Quero sair no final aqui como um investidor tão profissional quanto vocês aí. É isso aí, então. E aí, como vocês já devem ter vindo acompanhando, a gente começou com um papo um pouco mais pro lado pessoal, né, de finanças pessoais e tudo. E no último vídeo a gente falou um pouco sobre renda fixa, quais são os investimentos, quais as características. E aí hoje eu estou aqui com o Shaw para a gente falar um pouco sobre fundos de investimento, né, uma maneira de você terceirizar o seu trabalho, né, de escolher os ativos que você quer investir e tudo, para que você tenha tranquilidade e delegue isso para profissionais. E tem os fundos de investimento de várias características. Aí o Shaw vai compartilhar a tela aí com a gente para a gente ir falando um pouco sobre cada tipo de fundo e para qual objetivo serve. Aí, Shaw, na XP, Pronto. Shaw Investments, certo. Aí você vai lá em cima no topo. Sim. E aí, pessoal, que está assistindo, Produtos. exatamente, fundos de renda, fundos de investimento e os fundos disponíveis. Beleza. Pessoal que está assistindo, se tiver conta em outra corretora, provavelmente vai ter uma aba também assim na sua corretora e é só você clicar nela. Beleza. Então, fundo de investimento. O que seria fundo de investimento? Explica para mim, por favor. Tchau. Fundos de investimento nada mais cara, do que você terceirizar a sua gestão, né, de ativos de patrimônio com um profissional, né? E ele vai aí escolher os ativos que vai investir, vai olhar risco, vai diversificar. É até uma maneira de você diversificar com pouco. Por exemplo, tem fundos aí que você coloca R$1.000 e esses R$1.000 você vai estar diversificando entre diversos ativos diferentes que o gestor vai estar ali comprando. Deu para entender? Sim. Então, é uma pessoa ou é uma empresa que eu estou confiando e essa empresa faz essa gestão de vários ativos? Tá, show de bola. Se chama gestora, cara. Aí a gestora, ela normalmente o fundo tem um gestor responsável, mas aquele gestor ele tem várias pessoas ali trabalhando com ele, sabe? Fazendo análise de algumas empresas, de alguns títulos e tal. E vamos supor, existe gestoras diversas, né? Vamos supor, tem uma que é muito famosa, ficou famosa há pouco tempo, que é a Alaska. Uma gestora aí tem essa Alaska deve ter uns 20 a 30 funcionários. Aí você tem os analistas que ficam estudando sobre o mercado, vendo oportunidades, e o gestor, quando eu falo gestor, é porque sempre tem um responsável, no fundo. A própria XP mesmo tem uma gestora que faz parte do grupo XP, que gere alguns fundos, e aí lá tem várias pessoas que trabalham, mas cada fundo tem seu gestor cabeça, vamos dizer assim. Entendi. Então, bom, se eu estou falando aqui de uma oportunidade que eu tenho de colocar toda o meu investimento, todo o meu dinheiro nas mãos de um grupo, de uma empresa que é unicamente responsável por fazer esse tipo de coisa, por que não colocar tudo só com eles? Cara, porque você tem fundos com objetivos diferentes. Talvez você tem investimentos para objetivos diferentes. Então, cada fundo e cada gestora pode se adaptar, encaixar ali no seu objetivo. Então, seu objetivo de médio e longo prazo é e aí você vem com um tipo de fundo que tem um objetivo alinhado com esse seu objetivo. Se tiver outro objetivo que é reserva de emergência, alguma coisa assim, você vem com outro fundo que é mais alinhado com esse objetivo, entendeu? Entendi, beleza, não, tranquilo. Beleza? Aí desce aí que a gente vai dando uma olhada nos fundos que é na prática que a gente consegue ver e tirar as dúvidas, né? Beleza. Então aqui são todos os ativos disponíveis que eu tenho para investir, certo? Essa Certo. lista. Isso, todos os fundos, né? Na verdade, ativos
não são ativos, são os fundos que investem em ativos. Beleza. Aí, cara, você tem a divisão deles, né? A XP coloca essa divisão aí por risco, mas a divisão principal é ali em cima, é categoria. Você pode clicar em categoria ali. Tá. E aí você tem os tipos de fundo definidos pela categoria. Os fundos de renda fixa são aqueles que investem naqueles tipos de investimento que a gente viu no outro vídeo. Debêntures, títulos do governo, CDBs, e etc. Eles investem nesses tipos de ativos, tá? Então eles têm um risco menor, normalmente, os fundos de renda fixa. Lembrando que aqui não tem nenhum tipo de fundo, tem FGC, tá? Que é aquele fundo garantidor lá. Então, não tem garantia, tá? E também não é renda fixa, porque, como você vai ver aí depois, tem alguns fundos de renda fixa, por exemplo, esse está até na tela aí, Mongeral Agrion, crédito privado. Esse crédito privado quer dizer que ele empresta dinheiro para empresas, certo? Você lembra que o crédito privado... Aí você já clicou nele. Aí, cara, aí você pode ver aqui, classificação. É igual aquele rating que a gente viu no último vídeo, de 2 estrelas, né? Não é o ideal. A gente tem a aplicação mínima, ou seja, você pode colocar no mínimo R$1.000. Taxa de administração é uma taxa que essa sim é a remuneração da pessoa para gerir seu dinheiro, entendeu? Como se Entendi, pagando... assim que eles ganham dinheiro, né? Exatamente. Assim que eles ganham dinheiro. E tem uma outra taxa que chama taxa de performance, que você vai ver também, que eles podem ganhar dinheiro, mas aí eles só ganham dinheiro se você também ganhar, entendeu? Essa taxa aí, de qualquer forma, eles vão ganhar. Vamos supor, você pôs R$1.000 no fundo, você vai ter aí 4,50 de taxa de administração no ano, entendeu? Beleza. De qualquer forma você vai pagar. E aí, cara, essa cotização do resgate, o que é isso? Você coloca o dinheiro no fundo, ele vai estar no fundo imediatamente, ou num dia seguinte ele já vai estar ali na mão do gestor. Só que tem fundos que você só pode tirar o dinheiro depois de 30 dias. No caso desse, você... Porque como é que funciona? Quando um fundo ele é dividido em cotas. Vamos supor, eu tenho 1.000 cotas que valem R$10, então eu tenho R$10.000 de patrimônio. Aí vamos supor, o Shaw tem uma cota de R$10. Aí você vai pedir o resgate dessa cota. No mesmo dia, essa cota, tipo, você vê lá na tela, está valendo R$10. No mesmo dia, você consegue sacar os R$10, que é a sua cota, só que ele só vai estar disponível na sua conta da XP com um dia, que é essa liquidação do resgate. Deu para entender? Que é o que, nesse caso, é porque é D+1, então é no dia seguinte, né? Isso nesse caso, certo? No primeiro aqui, é D+2, significa que só vou poder tirar o dinheiro e pôr ele na minha mão daqui 2 dias. Isso, exatamente. Certo? Exatamente. Tá. Aí, só fazendo um parâmetro aqui, olha, por exemplo, aqui. XP Macro Plus, aqui embaixo. É um fundo multimercado. Multimercado é um fundo que investe em diversos tipos de ativo. Investe em câmbio, investe em juros, investe em ações, investe em renda fixa. Então, ele busca ali diversificar entre diversos tipos de ativos e ele tem um risco moderado, vamos dizer assim. E aí, aqui, por exemplo, você está vendo lá que você tem 20 mil aqui nesse fundo, vamos supor, 20 mil. Aí hoje, dia 22 de abril, você decide resgatar. Só que ele só vai descotizar, ou seja, seu dinheiro, esses 20 mil daqui, eles podem flutuar, ou seja, valorizar ou desvalorizar dentro de 30 dias. Aí no 30º dia ele vai, tipo assim, ele vai ser separado do fundo e no dia seguinte ele vai estar na sua conta, entendeu? Ou seja, pode ser que hoje tenha 20 mil, você pede o resgate, só que o seu resgate vai ser 21 mil. Ou então pode ser que seja 19. Vai depender aí do fundo, se ele for performar positivo ou negativo, entendeu? É como se eu tivesse que pedir com antecedência para tirar meu dinheiro, e isso sujeito à variação que vai ter durante esse tempo. Isso, exatamente. Isso não é perigoso, não? É perigoso de um lado, mas também de outro dá essa segurança, porque o que acontece? Momento igual a gente viveu aí semanas passadas, com quedas em renda variável, se você tem um grande volume de gente pedindo para sacar o dinheiro, o gestor vai ter que vender todas as posições dele para dar o dinheiro ali na hora. Então ele tem esse período
isso acontece principalmente em fundos com maior, que investem mais em renda variável e tal, porque aí o gestor tem um maior tempo para lidar com aquele dinheiro ali, né? Ele vender posições e tal, fazer caixa e tudo. Eu tô vendo que tem um aqui que é D mais 360, significa que se eu pedir hoje, eles só vão pensar em tirar daqui um ano. Exatamente. Eu nunca tinha visto um fundo com esse tipo de liquidez absurda mesmo. Entendi. E aí, depois que eles resolverem tirar, aí um dia depois fica disponível. Entendi. Isso. Entendi, exatamente. Beleza. Esse um dia é só para liquidação, coisa logística, assim, de informação entre XP, fundo, administrador e tal. Entendeu? Tá. Me explica uma coisa, essa rentabilidade aqui, em mês, ano e 12 meses. Uhum. Me explica, por favor, aqui o que seria cada uma delas. Tá. Esse é as Equest ações. Esse mês, contando do dia, quanto ele fechou no final de março até hoje, ele valoriza a cota dele. A cota é uma fração do fundo, igual eu te falei, é um pedaço. Sim. Do todo. Ok. A cota dele, vamos supor que estava valendo R$100. Hoje ela está valendo 108,99. Ela valorizou 8,99% até hoje. Já, vamos supor que ele estava R$100 no dia 31 de dezembro, ele está valendo hoje R$77 a sua cota, porque ele desvalorizou 33% esse ano. 67, né, no caso. Isso, 67, desculpa. Tá. E a mesma coisa, 12 meses é nos últimos 12, né? Exatamente. Pegando ano de espaço, quanto foi a variação dele. Entendeu? Provavelmente os fundos de ações, eles vão estar quase todos, com rentabilidades negativas por causa desse período aí de crise do coronavírus, etc. Mas isso aqui, muita gente se engana a fazendo essa análise aqui. Vou pegar o fundo que mais rendeu nos últimos 12 meses. Cara, rendimento de fundo não tem que ser analisado de 12 meses, tá? Você tem que pegar uma janela maior de tempo para ver se realmente se o cara é bom na gestão ou não, entendeu? E onde que eu consigo essa informação? Aí a gente vai entrar, clica aí, as Equest ações. Clicar no nome aqui mesmo, né? Isso. Aí você vai ver aqui algumas informações, olha lá. Tributação, lembrando sobre tributação. Todo fundo de ações, todo fundo você vai ter o resgate. Quando você for resgatar, ele vai cobrar o imposto de renda. E tem uma coisa também que tem nos fundos de renda fixa e no fundos de multimercado, chama Come Cotas. No final de maio e no final de novembro de todos os anos, a Receita Federal vai no fundo e pega um pedacinho da sua cota, como se fosse uma antecipação do imposto de renda. Mas isso você nem participa desse processo todo, entendeu? É automático. Então, não precisa se preocupar quanto à tributação, que vai ser tudo automático, tá? Então, ok. Então, eles já descontam e eu não preciso fazer nada, certo? Certo, exatamente. E aí o valor é fixo de 15%? Não. Ou tem aqueles degraus, né, de acordo com o tempo? Isso. Fundo de longo prazo, que são a maioria multimercado e de ações, são 15% fixo. Se você pôr hoje e tirar daqui um mês, é 15% sobre o lucro. E os fundos de renda fixa, eles sim tem a tabela regressiva, 22,5, 20, 17,5, 15, entendeu? Beleza. Deixa eu te perguntar, no caso aqui dos fundos de investimento, bom, por exemplo, a gente usa às vezes um tesouro direto para ter uma liquidez maior e fazer ali nossa reserva de emergência, e ações a gente já está pensando em algo mais a longo prazo. Quando a gente está falando de fundo de investimento, varia, já que são fundos de investimento de vários tipos? Eu posso usar, por exemplo, fundo de investimento tanto para longo prazo quanto como uma reserva de emergência? Sim, consegue. Tanto que a gente tem os fundos de renda fixa, que eles podem ser considerados uma reserva de emergência, mas a gente vai até voltar lá depois. Eu vou te mostrar que alguns fundos de renda fixa tiveram rentabilidade negativa por causa daquela marcação a mercado que eu te falei no último vídeo. Que, vamos supor, nesse momento agora que a gente estava vivendo, a gente estava com a taxa de juros caindo, a Selic caindo, e só que no momento de crise, o pessoal já acha que no médio prazo ali a taxa de juros pode vir a subir. E isso fez com que os títulos que o fundo tem possam perder valor na marcação a mercado, porque o mercado marca ali quanto está valendo aquele título no dia.
Só que se você segurar o título até o final, você vai receber realmente o que foi acordado antes. Mas pode ser que, para reserva de emergência e de oportunidade mesmo, seja melhor o Tesouro ou então uma conta aí que renda 100% CDI. Tá, tranquilo. Beleza? Aí vai informações adicionais. Aí, aqui, só te explicando, esse fundo é desde 2005, tá? Então é um fundo já antigo, então tem um histórico, né? Isso é muito interessante a gente olhar. Taxa de administração, igual eu falei, é o que você vai pagar para o gestor fazer essa gestão dos seus recursos. Normalmente, os fundos de renda variável, de ações, eles têm uma taxa de administração um pouco maior, 2%, como está aí. E os fundos de renda fixa menor, até porque a rentabilidade esperada é menor dos fundos de renda fixa, e os gestores de fundos de renda variável eles têm mais trabalho, analisar ações, analisar outras coisas que têm muito mais ativos, eles têm que ter uma gestão mais ativa, eles têm que trabalhar mais, no sentido mais simplista, entendeu? Entendi. E aqui tem uma taxa de performance de 20%. Eu vou te explicar o que é. Você tem um benchmark. Por exemplo, o benchmark é o que o fundo se compara. Tudo investimentos é comparável, igual a gente já falou. Você vai comparar a rentabilidade do fundo com o Ibovespa, já que ele investe em ações, que basicamente o Ibovespa representa o mercado de ações. E aí vamos supor que no ano o Ibovespa faça 10% e o fundo faça 20%. Então, o fundo foi melhor que o Ibovespa, então o fundo foi bem. E aí, essa taxa de inflação ela é cobrada 20% do que o fundo exceder o benchmark. Ou seja, se o fundo foi 10% a mais do que o benchmark, a taxa de performance é 2%, entendeu? Então, na verdade, vamos supor que você pôs 10 mil, aí deu 10% no Ibovespa no ano e 20% no fundo. Você vai receber 18%, porque vai tirar os 20% do que excedeu, sim, menos 2%. Então você vai receber 16%, vamos dizer, na prática. Beleza. Entendeu? Beleza. Aí sobe ali rapidinho. Sobe. Informações adicionais. Aí você vai clicar em característica. Esse é o documento principal para analisar um fundo, tá? Todos os fundos têm esse documento aí. Ele resume tudo que você precisa saber sobre o fundo, quase tudo, né? É bom olhar a gestora também. A Azequest é uma das maiores gestoras do Brasil, tem bilhões aí sobre custódia, então ela tem bastante histórico já, tá? E dá um zoom aí só para o pessoal ver melhor também. Aí, cara, você vai ver o objetivo do fundo. Tá? Isso tem que estar alinhado com o seu objetivo de investimentos também, lembrando. Objetivo aqui, né? Isso. Tá. No caso aqui, o objetivo consiste em atingir performance superior ao Ibovespa através de investimentos em ações de empresas que apresentam sólidos fundamentos e alto potencial de valorização no médio e longo prazo. Exatamente. Ok. O que significa isso? Eles investem em ações de maneira fundamentalista, ou seja, eles não ficam comprando e vendendo, eles compram ações que eles acreditam que são boas empresas para o médio e longo prazo. Entendeu? Tentando ser sempre acima do Ibovespa, certo? Isso, certo. Todo fundo de investimento em ações, ele tem que ter como parâmetro o Ibovespa, tá? Ele pode ter, não é regra não, mas o ideal é que seja isso. Porque o cara pode pegar e comparar, vamos supor, com o benchmark dele ser o CDI. Só que, tipo assim, o CDI não tem risco nenhum, então se o benchmark dele for o CDI, ele está querendo ganhar mais taxa de administração, taxa de performance em cima dos cotistas, entendeu? Entendi. Aí, público-alvo, igual você tem que se encaixar ali naquela frase também, ó, investidores em geral, considerando um acordo que tem horizonte de investimento longo, entendeu? Aqui, né? Tá. Isso. Beleza. Aí, cara, aí você vê o histórico dele, tá? 12 meses. Que é esse gráfico? Isso, esse é o histórico. Não, também, né? Também. Tudo aí é histórico. Tá. Beleza. Os últimos 12 meses aí você vê o fundo estava vindo bem, vamos dizer assim, quase todos os meses positivos. Fevereiro e março, como todo mundo sabe, a gente teve a crise do coronavírus, então fez com que a rentabilidade caísse muito, né? Então, beleza. Aí, aqui embaixo, olha, você já vê, olha a diferença desde o início do fundo. Em 2005 até hoje,
o fundo multiplicou aí seu capital por 9 vezes, né? Porque 800%... Aqui, né? Isso, exatamente. E o Ibovespa nem 3 vezes foi, entendeu? E essa rentabilidade estava lá em cima, caiu bastante agora. Olha só, essa rentabilidade, olha o que um mês fez com a rentabilidade. Quem estava tendo uma rentabilidade aí de 1.500%, caiu para metade. Isso significa que é uma boa hora de comprar esse fundo? Cara, é a mesma coisa de ações. Você vai estar comprando uma cesta de ações. E como as ações estão mais baratas, você vai estar comprando uma cota mais barata, entendeu? Entendi. A gente tá falando de ação aqui, né? Esse fundo é de ações, exatamente. Legal. Desce um pouquinho aí. Aí a volatilidade do fundo, que é o tanto que varia, né? As cotações. Você vai ver aqui que, poxa, 2008 foi a crise, a volatilidade foi lá em cima e agora de novo, tá vendo? Já ultrapassa. Mais ainda, né? Ultrapassa, com certeza. Aí, cara... Então, volatilidade, quanto maior, pior, né? Quanto maior, pior, exatamente. Mas isso é relativo, entendeu? Por exemplo, fundo de renda fixa vai ter uma volatilidade ínfima, entendeu? Perto do fundo de ações. Então, é comparativo também, entendeu? Uhum. Aí, você tem aqui as estatísticas, que são bem interessantes também, tá? Aqui na direita, né? Isso, exatamente. Aqui é olha só, maior retorno mensal foi 19%, menor 35%. Isso aqui é legal de ver, olha, meses positivos 117 contra 64 meses negativos. Legal. O beta é basicamente, tipo assim, um beta de 1 significa que o fundo varia, se o Bovespa subir 1%, o fundo vai subir 1. Se cair 1, vai cair 1. Nesse caso, se o Ibovespa subir 1%, ele vai subir 0,79. Então, ele é menos volátil do que o Ibovespa, vamos dizer assim. E aí, cara, é basicamente... Isso quer dizer que, então, ele... Mas isso... Eu não entendi direito esse beta. Isso quer dizer que... Você falou, se o Ibovespa subir 1%, ele só vai subir 0,79. Não é regra. Isso é, tipo, estatística, né? A média. Mas aconteceu, exatamente. Então, isso significa que está performando abaixo do Ibovespa? Mas quando cai também performa abaixo, entendeu? Entendi. Mas, tipo assim, isso é uma estatística... É porque tipo, o Ibovespa ele só tem 70 ações. Não são todas as ações da Bolsa. E ele compara com o Ibovespa porque é o principal índice. Mas ele pode ter outras ações que não estão no Ibovespa que podem ter dado um salto incrível, sacou? Que investe no longo prazo. Se ele teve uma performance de 800% aqui, velho, com certeza ele tem empresas que tiveram performance aí de 7.000% nos últimos 15 anos, entendeu? E aí, olha, o PL... E esse alfa, o que seria? O alfa é o que ele... Cara, se eu não me engano, é o que ele rendeu a mais do que... Tipo assim, é uma estatística mais complexa um pouco. É o que ele rendeu a mais do que o custo de capital, tipo assim, envolve outras coisas, tipo taxa de juros e tal, mas quanto maior o alfa, melhor também, tá? Resumindo. Beleza. Quanto maior o alfa, melhor. Beleza? Tá. Aí, cara, é isso. PL é o tanto de dinheiro que o fundo tem, tá? Patrimônio líquido? Isso, patrimônio líquido. É o tanto de dinheiro que o fundo tem. Por exemplo, o PL atual dele é 600 milhões, né? Certo? 600 milhões. E a média dos últimos 12 meses foi 890 milhões. Então, quer dizer que teve um resgate nesse fundo, entendeu? Ele está com menos dinheiro do que a média dos últimos 12 meses. Ou então, a carteira dele caiu de preço, que eu acho que foi o que aconteceu, entendeu? Eu acho que esse sentido que o PL caiu foi porque os ativos que ele tem caíram. Então, tipo assim, o patrimônio dele diminui também, entendeu? Entendi. Aí é isso, cara. Você tem que analisar o fundo dessa forma, tá? Aí você vai comparar, véio. Tudo é comparação, entendeu? Gostei dessas informações. E aí o fundo de ações vai ser mais arriscado mesmo, vai ter mais volatilidade, igual eu falei, e tem mais risco. Mas no médio e longo prazo, cara, é absurdamente interessante você ter fundos de ações na carteira, tá? Fundos, por exemplo, como da Azequest,
tem várias gestoras bem consolidadas, tá? Que tem gestores muito profissionais, e é muito importante você ver a questão do histórico. Tem que ter pelo menos aí uns 10 anos de história para você realmente confiar e achar um bom fundo, tá? Isso é uma forma de eu diversificar, né? Exatamente. Enfim, sem ficar... Entendi. Porque um fundo desse aí, cara, você vai ter aí, não sei, isso depende do gestor, mas no mínimo aí umas 10 empresas, 10 ações você vai ter aí nesse fundo, entendeu? E você sendo cotista dele, você vai ter 10 ações, mesmo investindo, não sei quanto que é o investimento inicial, mas deve ser 1.000 ou 5.000, entendeu? E aí, quando eu vou lá e resolvo aplicar num fundo de investimento, no caso um fundo de ações, como é que isso aparece na minha carteira? Aparece lá que eu tenho aplicação em um fundo de investimento ou aparece que no caso eu tenho agora ações? Não, aparece que você tem num fundo de investimento mesmo. Aí aparece o Então nome eu não sou sócio diretamente das empresas que essa gestora possui as ações, né? Eu sou sócio da gestora, talvez? Você é sócio da gestora, exatamente. Você é só, não, na verdade, a gestora é uma empresa e o fundo ele é gerido pela gestora. Você é sócio do fundo, entendeu? Tá. Sei lá, você tem, igual você tem 900 milhões de PL. Você é um dos sócios aí desse fundo, entendeu? Entendi. Sou É como se fosse que a gestora, beleza. é como se fosse cota do fundo imobiliário. Acho que fica mais fácil de entender. Quando você compra o fundo imobiliário, você compra um pedaço do imóvel. E aquela cota tem um valor. E é a mesma coisa desse fundo, entendeu? Tanto que chamam fundos de investimentos. Você tem um gestor e tem as cotas que são divididas entre os cotistas, que são sócios também, entendeu? Aí, só um exemplo. Quando as empresas pagam dividendo, o dividendo cai no patrimônio líquido dos fundos, e aí, tipo assim, a sua cota pode valorizar, e aí o gestor pode reinvestir o dividendo ou deixar em caixa e tal. Você não recebe ele diretamente, não, tá? Mas vai pro fundo. Aí, basicamente isso, cara. Volta lá só pra gente dar uma finalizada no papo de fundos, mas é basicamente isso para olhar. Quase todos isso. Lista de fundos. Aí, tipo assim, tem as categorias, cara. Cada um tem uma categoria. Mas tudo que você vai fazer é analisar a lâmina, principalmente, o histórico e a gestora. Se for uma gestora grande, que tem mais fundos e tal, tipo assim, com o histórico, principalmente com o histórico, ver se o cara, como que ele passou por crises, né? É super importante. E analisar, e cada tipo de fundo vai ser para um objetivo, tá? Mas para reserva de emergência e de oportunidade, eu indico o Tesouro Selic, ou um CDB com liquidez diária, alguma coisa assim, tá? Ou o fundo de renda fixa pode ser utilizado também, mas, igual eu te falei, ele pode ter um mês negativo, entendeu? E assim, o que eu percebo é que existem mais taxas, né, também, para se eu quiser optar por um fundo, né? Exatamente. Eu tenho a taxa aí, a taxa de administração, tenho a tributação, né, às vezes a performance, então pode ser que aplicar diretamente já lá na renda fixa seja mais interessante mesmo. Exatamente. E não tem o FGC, né? Então, sim, entendi agora. Eu acho que se for para terceirizar a sua gestão de investimentos, é melhor um fundo de renda variável, ou então o multimercado também é uma ótima opção para quem não quer tanto risco, tá? E quer ter um retorno interessante. E como é que seria essa ideia de multimercado? Investe em ações, em cambial, aí, tudo esses outros... Não, o multimercado é só multimercado, entendeu? Cambial só investe em câmbio. Entendi, mas o que eu quero dizer é o seguinte, um fundo multimercado possui, por exemplo, só ações. Ele varia em vários tipos de investimento, é isso? Isso, multimercado mesmo, né? No sentido da palavra. Exatamente. E aí, por exemplo, desce um pouquinho aí. Vai em Mauá institucional. Você pode ver que os fundos, informações adicionais, características. Você vai ver aí, olha, que ele é um fundo desde 2014, que tem dados aí, tá vendo? E... Aqui, tá. Ele teve uma performance acima do benchmark, que é... Qual é o benchmark nesse caso? Ele deve ter aí, cara. Dá um zoom que eu não tô vendo. O benchmark do fundo era IPCA mais 5,5% ao ano. Exatamente. É um bom benchmark, né? Exatamente. Tipo assim, essa linha azul clara é IPCA mais 5,5, que já é, tipo assim, já é uma boa rentabilidade. É 5,5 de lucro real.
e ele performou acima do benchmark desde 2014, entendeu? Então, é bastante interessante esse fundo também. Esse é um fundo que é da Mauá Asset, se chama Asset, gestora em inglês é Asset. E aí, se não me engano, um dos fundadores da gestora já foi do Banco Central, então é uma gestora bem consolidada no mercado também, entendeu? Aí desce rapidinho. Entendi. Desce rapidinho. Só uma coisa, aqui em cima tá os números, né? Eu tô grifando aqui pra você ver. Benchmark 2020, né? Ele tá pegando desde o início, desde lá de 2014, rendeu 84,3%, versus esse é o benchmark. O fundo, benchmark, sim. Isso, exatamente. Versus o benchmark que foi 76,4%, é isso? Isso. Então, desde o início, então, ele tá com esses 10% de diferença aí, mais ou menos. Né? Exatamente. E é razoavelmente bom, até porque a gente está falando só de 6 anos. Se a gente pegar 20 anos, essa diferença vai virar um monstro, entendeu? Pode virar aí 200%, Legal. Entendeu? Legal, gostei. Lembrando que essa rentabilidade é líquida já de taxa de administração e performance, igual está escrito ali em cima, tá? Do lado de cima. Ok, está escrito aqui, ó. Essa é a rentabilidade que vai para o seu bolso, fora o imposto. Legal, legal. E tem mais o imposto, então. Beleza. Aí o imposto é separado. O imposto ainda vai sobre isso aí. O imposto é sobre o lucro, certo? O lucro, isso. Tá. Isso. Beleza. Aí desce aí rapidinho. Aí tá vendo que o fundo multimercado, o fundo multimercado, ele mostra de onde veio a rentabilidade dele. Tá vendo? Porque como ele investe em várias coisas, ele mostra de onde vem a rentabilidade. E aí você pode ver que a rentabilidade que foi positiva foi o CDI, ali, tá vendo? Sim. Uma rentabilidade positiva. O Brasil, juros no Brasil foi positivo para eles também, as operações dele em juros foi positivo, ele compra e vende juros e tal. Aí a bolsa foi o maior ponto negativo, tá vendo? Que ele tem investimentos em bolsa também. E aí saiu lá de 1,5 que ia ser o rendimento para menos 1,5, ou seja, menos 3% no fundo só por causa de bolsa. Aí Brasil inflação, tá vendo? Eles perderam um pouco também. Moeda eles perderam, possivelmente nas operações de câmbio lá deles, eles perderam mais dinheiro do que ganharam. Hedge basicamente é uma proteção que se faz contra seus ativos. Vamos supor, você tem seu ativo e você quer proteger contra a queda, aí você tem um hedge. Então, se cair, você ganhou, porque você tinha essa proteção. Então, pode ser o que aconteceu com eles. Caixa e custos, deve ser custo de administração, alguma coisa assim. Esse MGT eu não sei o que é. E aqui dá o total da rentabilidade, que foi negativa, entendeu? De quase menos 2%. Isso desse ano. Não, esse mês. Do ano, desculpa, isso. Do ano aqui, né? Isso. Beleza. Eu tava tentando entender o que era positivo, o que era negativo, mas eu tô vendo aqui, ele começa do 0%, vai a 1%, aí aqui do 1% ele vai para 1,5%, aí do 1,5% ele abaixa, né? Isso. Então ele vai meio que colocando sobrepondo um ao outro, né? Menos 1,7%, depois menos 2,3%, mais ou menos, aí abaixa para menos 2,5%, sobe um pouco para menos 2,2%, diminui um pouquinho, diminui mais um pouquinho, e aí isso aqui é a rentabilidade. Isso aqui é basicamente a diferença disso para isso, né, eu imagino. Esse último. Exatamente. Ok. E aí é isso, cara. Tem as estatísticas aí também, igual eu te falei. E é isso, tem que analisar as estatísticas. Desce aí rapidinho. Desce. Esse Sharpe é bem interessante se analisar e comparar. Sharpe. Quanto maior... Sharpe, aqui. Sharpe. Aqui. Quanto maior, melhor, tá? E aí você tem que comparar fundos da mesma característica. Tipo, fundo multimercado com fundo multimercado. O que é o Sharpe? Basicamente, ele é um indicador, tipo assim, que relaciona risco-retorno, tá? Então, quanto maior o Sharpe, melhor a relação risco-retorno. Ou seja, basicamente, vamos supor, dois fundos com a mesma rentabilidade, idêntica. Só que o índice Sharpe de um é melhor. Isso quer dizer que o risco dele ele conseguiu a mesma rentabilidade com risco menor. Entendeu? Entendi. E para calcular isso, não precisa entrar em detalhes, mas é basicamente isso. Mas entendi a ideia. Entendi. Quanto maior, melhor.
E aí você for comparar 2 fundos, e compara sempre desde o início, tá? Não compara 12 meses, porque 12 meses é pouco para analisar um fundo. Tá, então olha só, desde janeiro de 2015, 0,41. Eu não sei se, enfim, é positivo, né? Significa que o retorno está valendo mais que o risco, certo? Você tem que comparar. Índice de Sharpe negativo não dá para utilizar como comparação, tá? É porque é a forma como ele é calculado. E aí, se for positivo, você já pode usar como uma análise, mas é comparativo, tá? Não dá para analisar só o fundo só e o... isso, né? Beleza, tudo bem. E a taxa de administração de fundos multimercado costuma ser menor também um pouco, tá vendo? De 1 a 1,5 na esquerda, aqui, na esquerda. Onde? Aqui no meio da tabela da esquerda, aqui, ó. Taxa de administração, isso. Ah, tá aqui. Ok, beleza. O outro era 2%, né? É. Tá bom. E aí é isso, cara. É tudo comparação. Se pegar duas, três lâminas aí de fundos da mesma categoria, obviamente, não podem ser tipo ações e multimercado, porque um tem um risco maior e etc. Então, comparações e analisar a lâmina. E é uma ótima opção de investimento para diversificação. E se quem tem outras atividades, igual você às vezes não quer dedicar tanto tempo à escolha de ações e tudo, é uma ótima opção para diversificar também. Eu vi um detalhe nessa aqui, que é taxa de performance, 20% sobre o excedente do CDI. Só que o benchmarking era o IPCA mais 5,5%, né? Então, nesse caso, a taxa de performance não é necessariamente igual ao benchmark, né? Não Exatamente. É sobre o benchmark, né? Exatamente. Me parece que eles mudaram o benchmark. Lá em cima eu acho que estava escrito isso, mas deve ser algum detalhe do fundo. Aí, ó. Ah, entendi. Tá certo. A gente leu metade só da frase. Até 2017, o benchmark do fundo era IPCA mais 5,5%, sendo alterado para CDI a partir de outubro de 2017. Isso. Então, é isso. Então tá explicado. Beleza. Exatamente. Então é sobre o benchmark, sim. Ok, então isso a gente viu então primeiro um fundo de investimento em ações e agora um fundo de investimento em multimercados, certo? Isso, certíssimo. Tem alguma regra de bolso para fundo de investimento? Cara, regra de bolso para investimentos tem poucas, né? Mas eu acho que se fosse colocar aí, não seria regra de bolsas, mas sim parâmetros, né? Parâmetros é sempre comparar com fundos da mesma categoria. Histórico, tem que ter pelo menos eu gosto pelo menos 10 anos de histórico aí, ver que se o cara, como que ele passou por crises e tudo. E taxa de performance não pode ser absurda, nem taxa de administração. Por exemplo, um fundo de renda fixa com taxa de administração 2%. Não pode. E é isso, cara, comparar e ver a rentabilidade histórica, relacionar com outro fundo e ver a rentabilidade histórica. E a gestora também. Você entra no site, toda gestora tem um site. Esse aí é Mauá, por exemplo. Você coloca lá no Google, Mauá Asset. Aí você vai achar Mauá Asset quando é isso. Você vai achar lá, aí, por exemplo, ó, o CEO da Mauá no Instagram e tal. Aí vai ter lá, ó, negócios. Macro, aí tem vários tipos de fundo, tá vendo? Rentabilidade, tem macro, tem real estate, que é tipo investimento em mercado imobiliário, tem ações. Então é uma gestora bem... Clica em Mauá Capital para você ver. Lá, né? Não, aqui não, volta lá. Ali mesmo? Aqui? Mauá Capital, aqui em cima. Ó, ela foi criada pelo Luiz Fernando Figueiredo, que é diretor de política monetária do Banco Central, tá vendo? Um cara foda. Entendi, o cara conhece. Exatamente. Então é isso, cara. Basicamente olhar gestora, olhar taxas e custos, olhar rentabilidade histórica e comparar. Não tem segredo, tá? Beleza. E aí, quanto que é indicado mais ou menos para ter de fundo, assim, na nossa carteira? Então, cara, vai depender aí mas pelo que a gente já vem conversando e tudo, a gente deve aplicar mais para frente em algum fundo de investimento, tá? Até porque tem alguns, os melhorzinhos, tem uma aplicação mínima um pouco mais alta, tipo 5 mil e tal. E aí é diversificar em relação aos objetivos que a gente tinha alinhado, entendeu?
fundos de ação mais para um longo prazo, pode ter um multimercado aí para um médio prazo de 5 anos, 3, 5 anos, e de ações mais para um longo prazo mesmo, entendeu? Beleza. Então é isso aí, Chau. Se tiver alguma dúvida aí, fica à vontade. E o pessoal que está assistindo aí, lembra de curtir, comentar o vídeo e seguir a gente aí no YouTube. E até o próximo vídeo. Beleza, muito obrigado aí, Almir, mais uma vez. Estamos juntos, filhão. Mais uma vez aí melhorando o nosso conhecimento sobre investimento e nos tornando investidores. Vamos falar um pouco hoje aí sobre fundos imobiliários, né, não, Chau? Tentar aproveitar oportunidades do mercado aí que deu uma caída nos últimos meses. É isso aí, filhão. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui. Bora continuar essa jornada de aprendizado intenso. Estou aprendendo muito. Já estou sabendo aí bastante do que a gente viu anteriormente. E agora, bora partir para fundos imobiliários, né?